O Rio de Janeiro começa a terça-feira tentando se recuperar de um dia de caos que afetou principalmente a zona oeste da capital fluminense. Bandidos ligados a milicianos sitiaram bairros, queimaram 35 ônibus, 4 caminhões e um vagão de trem. Sem opção, passageiros se valeram até de um caminhão cegonha para tentar voltar para casa. Mais de 1 milhão de pessoas ficaram submetidas às ações dos milicianos, classificadas pelo governador Cláudio Castro como terrorismo. O chefe do Executivo Estadual disse ainda que 12 pessoas foram presas e serão encaminhadas a presídios federais. O caos no Rio de Janeiro foi instaurado a partir da morte do sobrinho do chefe da maior milícia da zona oeste da capital fluminense. Ministro da Justiça Flávio Dino prometeu aumentar ainda mais a presença do efetivo federal na cidade, também no estado. E a gente começa esse jornal com a cobertura completa sobre os fatos das últimas horas no Rio de Janeiro. Mário Dias Ferreira por aqui conosco, trazendo todas as informações. Qual é o clima nessa manhã aí no Rio, Mário? Bom dia para você. Clima, claro, tenso, né? Os moradores da zona oeste do Rio, bom dia a todos. Madrugada complicadíssima, pontos de ônibus abarrotados, muito cheios, ônibus deixando as garagens escoltados por viaturas da polícia, ouvintes observando um patrulhamento reforçado na zona oeste nessa manhã, sem incidentes, diferente do que aconteceu ontem no período da tarde, mas a milícia continua agindo de uma forma praticamente invisível, mas na hora que o usuário foi usar a van, que é o transporte alternativo, que é controlado por esses grupos paramilitares, cobrando R$10 em dinheiro, em cash, não aceitando cartão em alguns bairros da Zona Oeste, denúncia de ouvintes da Band News FM. Os ônibus começam a circular e a gente vai direto para um dos principais terminais, que é o Alvorada, na Barra da Tijuca, que faz integração inclusive com o metrô. A repórter Gabriela Souza está por lá e traz um panorama dessa manhã, ela que já circulou por diferentes pontos da cidade, principalmente na Zona Oeste. Bom dia, Gabi. Bom dia para você, Mário. Bom dia a todos, Megali, Carla, Sheila, todos os nossos ouvintes que nos acompanham por aqui. A situação por aqui, Mário, é a seguinte: a estação aqui do Terminal Alvorada está bem mais vazia do que de costume, enquanto os pontos de ônibus da cidade, principalmente os daqui da Zona Oeste, estão lotados. Por aqui o panorama é bem diferente, porque depois do caos de ontem, né, que se instaurou na volta para casa, as pessoas, na verdade, estão com medo, isso mesmo, de pegar alguns articulados aqui do BRT. A gente, inclusive, conseguiu conversar com algumas pessoas mais cedo, gente, que passaram a noite aqui na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, dormiram no trabalho e só retornaram para casa hoje pela manhã. Já de imediato, então, a gente já escuta esses depoimentos desses trabalhadores que não conseguiram sequer voltar para casa depois do dia caótico que foi ontem. Eu não consegui voltar para casa. Cheguei aqui na Alvorada, já estava, né, o tumulto, tudo parado, então voltei para o meu trabalho e dormi lá. Estou retornando hoje para casa. Ritmo de dormir no trabalho. Estou retornando somente hoje e amanhã não sei nem como vou fazer para voltar para trabalhar. Bom, isso tudo aconteceu, né, como vocês mesmos disseram aí no início, por conta de uma guerra que se instaurou depois da morte de um sobrinho de um miliciano, que é considerado um dos chefes da milícia, da maior milícia aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foram pelo menos 35 ônibus queimados, 4 caminhões, um vagão de trem, vários pontos da cidade afetados, um verdadeiro caos no transporte público, que foi considerado o maior da história aqui do Rio de Janeiro. Agora, outra coisa que chamou muito a atenção também, que em meio a todo esse ataque, né, de terror, os moradores da Zona Oeste, nessa segunda-feira, ainda viveram mais um momento de pânico. Isso porque cerca de 50 crianças que estavam, olha só, em um passeio de uma escola, ficaram presas em um parque ambiental em Guaratiba, que fica bem próximo daqui da mesma região. Então imagina também o desespero que foi para esses pais quando souberam que essas crianças estavam presas ali nesse passeio escolar. A gente também traz o depoimento de uma mãe que relata como é que foi toda essa situação. E aí, depois de um tempo, a diretora foi e falou lá com a gente, né, os responsáveis, que eles iam estar chegando em torno de 40 minutos escoltados pela PRF. Aí foi o alívio, né, porque até então eu só queria ver meu filho. Tava nervosa, chorei, orei, pedi a Deus proteção a todos, porque, né, é desesperador.
Não, desesperador também para quem estava voltando para casa nesse momento, né? Porque, como eu disse, foram 35 ônibus que foram queimados, brutalmente queimados. As pessoas, pelas imagens, a gente percebia o desespero, porque teve muita gente que chegou a cair de dentro do ônibus, tentando sair naquele momento de desespero, porque homens se aproximavam com galões assim de gasolina, ateavam fogo, inclusive até alguns articulados estavam com alguns coletivos, né? Estavam com os passageiros dentro, então por isso que criou todo esse pânico, claro, muita gente ficou assustada, a gente também traz o depoimento agora, ó, a gente percebe agora nas imagens, aí como eu falei há pouco, um homem com um galão na mão e ateando fogo e as pessoas tentando correr, sair dessa situação terrível que foi a volta para casa de ontem. São imagens assim extremamente chocantes, um dia que o trabalhador aqui do Rio de Janeiro com certeza não vai esquecer, por isso que a gente também traz agora o depoimento de quem viveu esse caos ontem. Que isso, gente? Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! Gente do céu! Desce do ônibus, cadê o motorista? Cadê o motorista? Ai, que susto! Foram mais de 17 mil alunos de 45 escolas municipais aqui da região que foram afetadas. Como eu disse, para quem está acompanhando a live agora, foram 35 ônibus, 4 caminhões, um trem da Supervia também acabou sendo afetado na Zona Oeste. Enfim, as pessoas tentaram utilizar um caminhão cegonha para tentar voltar para casa. Isso, aqueles que não acabaram dormindo enfim, nos seus trabalhos, como eu disse anteriormente. Claro que depois de todo esse caos, a Polícia Militar também começou a fazer, né, a se movimentar, o governador, enfim, o ministro de Segurança Pública, e a gente também a equipe conseguiu acompanhar a coletiva do governador Cláudio Castro, aqui do Rio de Janeiro, que classificou todo esse ato como terrorismo. Então a gente também já traz o depoimento do Cláudio Castro, que deu essa coletiva ontem. A gente vai continuar acompanhando o panorama hoje, porque, como eu disse, a situação, apesar de parecer mais tranquila, as pessoas ainda estão com muito medo de sair na rua, e a gente também escuta agora o governador dando esse depoimento de ontem, classificando toda essa situação como um ato terrorista. Esses criminosos já estão presos por ações terroristas, e como ações terroristas estarão sendo encaminhados imediatamente para presídios federais, porque lá é local de terrorista. Liguei para o ministro da Justiça para que nós possamos juntos garantir à população do Rio de Janeiro que o crime organizado... Bom, depois dessa situação de ontem também, né, segundo o governador, 12 pessoas foram presas suspeitas, né, de terem ateado fogo nesses coletivos, e essas pessoas que foram presas devem ser transferidas para as penitenciárias federais. E como eu disse, né, o panorama por aqui hoje, de momento, Mário, nessa manhã, a nossa equipe chegou aqui pouco antes das 6 da manhã, é uma das maiores estações aqui da Zona Oeste, que é o Terminal Alvorada, onde dá para fazer integração, enfim, com outros pontos da Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, acesso ao metrô. É um terminal que é muito movimentado, fica bem lotado esse horário, e hoje a gente percebe que está bem mais vazio como que o de costume. As pessoas realmente estão com medo de entrarem nos articulados por aqui, e inclusive só mais um detalhe que eu já vou devolver para vocês, é a presença da Polícia Militar. Normalmente não ficam viaturas da Polícia Militar por aqui não, digo isso porque eu também acabo precisando pegar aqui nesse mesmo terminal alguns veículos para poder ir trabalhar, e hoje eu percebi que tem nesse momento 2 viaturas da PM aqui fazendo a segurança, e outra coisa, inclusive policiais militares também embarcando em alguns articulares para fazer esse trajeto. Bom, o fato é que ainda assim as pessoas estão se sentindo muito inseguras para conseguir retomar a rotina nesta terça-feira. A violência no último mês aqui no Rio de Janeiro, a gente lembra que houve também aquele episódio dos 3 médicos na Zona Oeste, mas na Barra da Tijuca. Um dos ortopedistas executado se parecia com um miliciano, que foi uma rixa com traficantes que depois mandaram executar os próprios comparsas. Tivemos também nessa mesma época, há 3 semanas, um outro episódio
da zona norte do Rio de Janeiro com bomba caseira sendo ateada para dentro de um coletivo. Então é o segundo ônibus com passageiros dentro que os bandidos agem, porque ontem na Zona Oeste foi a mesma situação, só que ontem ninguém ficou ferido, diferente do que aconteceu em Barros Filho há 3 semanas, quando 3 pessoas ficaram feridas com granadas ateadas. É um mês violento no Rio, a Força Nacional está aqui no estado, só que patrulhando apenas as estradas de acesso junto com a Polícia Rodoviária Federal. O ministro Flávio Dino informou que reuniões vão acontecer a partir de hoje e que mais agentes federais chegam ao Rio. A saber se eles vão atuar também na Zona Oeste, nessa área conflagrada pela milícia. Bom, no final das contas, quem paga... tinha mais algum áudio pra gente ouvir, Kalinha? Não, eu achei que a Sheila fosse perguntar, eu ia perguntar exatamente sobre a Força Nacional, mas é rapidinho, não, porque o próprio Mário já falou uma parte, né, dizendo que eles estão atuando exclusivamente em estradas, em rodovias, e a gente não tem uma resposta ainda se haverá de fato atuação de homens da Força Nacional na cidade, para valer, né? Agora, de todo modo, Mário, isso não parece inibir miliciano, traficante, né? A presença da Força Nacional dá alguma espécie de sensação de segurança para parte da população ou nem isso? Porque inibir a gente já viu que não inibe mesmo, né? Ô Sheila, para quem passa nas estradas, você até acompanha na Dutra, na rodovia Washington Luiz, que é a BR-040, liga o Rio a Juiz de Fora, dá para notar um policiamento mais ostensivo no arco metropolitano, que também é uma via bastante perigosa. Mas na cidade do Rio de Janeiro, em outros pontos como na Zona Oeste, que a violência ela é desmedida e desproporcional, como aconteceu esse ataque ontem em represália à morte do sobrinho do chefe da milícia, conhecido como Zinho. Ele e um outro miliciano, o Tandera, também com esse apelido. Zinho e Tandera são os mais procurados junto com o Abelha. O Abelha é o chefe do tráfico aqui do Rio de Janeiro. Então essas 3 lideranças da criminalidade do Rio de Janeiro não foram ainda localizadas pela polícia. O próprio governador disse que vai chegar até eles. Mas com relação à sensação de segurança maior com a Força Nacional, isso não é percebido para quem está nessas áreas da Zona Oeste que foram bastante afetadas. 1 milhão de pessoas afetadas diretamente. Ações orquestradas ontem em 8 bairros, 35 ônibus que foram incendiados e o maior número de ônibus incendiados no intervalo de 24 horas, segundo o sindicato que representa as empresas de ônibus, dizendo que o prejuízo estimado para consertar cada ônibus é de R$850 mil. Ô Mário, em São Paulo, aí para fazer uma comparação e a gente tentar entender, imagino que os ouvintes em outras capitais também consigam fazer essa associação. Por aqui, a prefeitura paga subsídios para empresas de ônibus privadas ou consórcios, né, para que eles realizam esse serviço de transporte na cidade. No Rio de Janeiro é assim também? De quem é que são esses ônibus que foram incendiados? Inclusive tem uma grande polêmica na justiça, porque quando houve a informação de que teria um aumento na tarifa dos ônibus e empresas estavam descumprindo a questão da refrigeração nos coletivos, o prefeito Eduardo Paes disse que ia cortar esse subsídio que é pago às empresas. São empresas, cada consórcio aqui do Rio de Janeiro detém uma determinada linha, uma determinada região, e aí na justiça essas empresas conseguiram, através do sindicato inclusive, para que a prefeitura não deixe de pagar o subsídio, porque muitos dos ônibus, eles não têm o ar-condicionado como deveria ter em próprio decreto municipal. Mas a gente está falando de ônibus também que foram incendiados do BRT, que tem um corredor exclusivo na Zona Oeste, que foi a frota de ônibus foi reformulada até para as Olimpíadas Rio 2016. Parte dela ainda sucateada, ônibus antigos que também foram incendiados, e tem os mais novos que circulam principalmente na região da Barra da Tijuca, ali na Zona Oeste. Mas esses ônibus, o BRT, ele é composto 100% por ônibus que são da prefeitura, né? Eles são de propriedade da prefeitura, ou todos são empresas? Quer dizer, tem uma empresa chamada Mob Rio, que é ali junto com a prefeitura vai atuando junto com a Mob Rio, mas tem um consórcio de empresas que lideram cada linha, cada região do Rio de Janeiro. Então, claro que a prefeitura sofre com isso, mas também são empresários, né, que acabaram sendo impactados. Sim. E tem seguro, será, esses veículos? Não, muito provavelmente, né?
Acredito que sim, até porque somente nesse ano, deixa eu pegar os números atualizados, são 52 ônibus destruídos pela ação da violência, de acordo com a Secretaria de Transportes, principalmente nessa região de Santa Cruz, Paciência, Campo Grande, que é a área dominada por milicianos, Carlos. Então provavelmente vai ter uma renovação de frota, entre aspas, aí, forçada, né? Isso não acontece da noite pro dia, né? Um ônibus custa algo em torno de R$1 milhão. A gente está questionando qual é o interesse em se colocar fogo em determinados ônibus de determinadas linhas. Exatamente. Né? Eu acho que até para ficar mais claro para o nosso ouvinte, ô Mário, toda grande cidade tem sua máfia dos transportes aqui no Brasil. Milícias e grupos criminosos também agem no transporte público do Rio de Janeiro, eu pergunto, porque, como a Carla colocou muito bem aqui, esse pode ser um ataque não apenas ao Estado, mas de quebra a milícias rivais. Ô Megali, como eu destaquei inicialmente, vou até frisar, porque talvez tenha passado despercebido, tem as vans, o transporte alternativo é quase todo ele dominado na Zona Oeste por grupos paramilitares milicianos que hoje, inclusive, no fim da madrugada, estavam cobrando em cash R$10 uma passagem que, segundo ouvintes, custava 5 em algumas ocasiões por conta da quantidade muito menor de ônibus. Então, os milicianos estavam agindo na região com relação à cobrança de taxas maiores de passagens a R$10 nos bairros da Zona Oeste para o cidadão, para o trabalhador, utilizar as vans, que são um transporte alternativo aqui do Rio de Janeiro. Bom, ao fim e ao cabo, o Estado vai ser ressarcido pelo seguro, as empresas também têm seus seguros, as milícias fazem lá suas guerras particulares, como os grupos ligados ao tráfico de drogas. Quem não tem como se defender é o cidadão, né? Que perdeu 35 ônibus, perdeu a tranquilidade para se locomover, e esses veículos não voltam da noite para o dia. Um ônibus biarticulado custa algo em torno de R$850 mil aqui no Brasil. Para que ele seja preparado com catracas, com equipamentos, né, necessários para a segurança e pela legislação, coloca aí R$1 milhão para cada veículo, e eles não vão retornar nessa terça-feira às ruas. Então é o cidadão que vai pagar por esses conflitos envolvendo milícias, estados e grupos narcotraficantes. É um problema que só vem... 35 milhões de reais é o que o município já estima de prejuízo causado por esses ataques a ônibus aqui no Rio de Janeiro em 2023. Alguns ouvintes mandando mensagem falando que essa história de seguro não existe, não. Marcos de Salvador, ele está fazendo uma referência ao que vem acontecendo em Salvador, uma onda de violência muito forte, né, que nós trouxemos aqui nos últimos meses, infelizmente, os principais destaques. Então, Salvador não tem alguns ouvintes dizendo, olha, acho que não cobre não, hein? Muito provavelmente essas empresas de ônibus vão ter que ter que absorver esse prejuízo aí. A saber, a gente vai atrás dessa apuração. O meu ponto o Rio de Janeiro se tornou refém desses grupos criminosos e foi extremamente leniente nos últimos 20 anos com esses grupos milicianos, que inclusive várias vezes foram condecorados na Câmara de Vereadores, foram homenageados na Câmara de Deputados, receberam elogios públicos de autoridades brasileiras como sendo um novo tipo de policiamento para livrar a cidade do tráfico de drogas. Deu no que deu. Então tem aí o dedo de todo mundo, de todos os governadores, de todo mundo que passou pelo Palácio da Guanabara, Cláudio Castro, Wilson Witzel, Pezão, Sérgio Cabral, Rosinha Garotinho, Benedita, Antony Garotinho. Eu paro por aí. Que sequência, hein? Que sequência, Minha né? nossa. Quantos aí já colocaram seus pezinhos num presídio? Eu paro por aí porque, embora as milícias existam desde a década de 60, foi a partir de 2000 que elas ganharam relevância e poder, de fato, nos bairros do Rio de Janeiro. Mas quando a gente fala do narcotráfico, coloca aí na conta Leonel Brizola, Moreira Franco, Marcelo Alencar, quem mais? Nilo Batista, devo estar esquecendo alguém. Mas é uma sequência de responsabilidades cometidas por governadores do Rio de Janeiro que levaram a capital fluminense a esse estado em que não adianta simplesmente botar esses caras na cadeia. Como disse ontem o governador, eles vão pra cadeia como terroristas, meio que numa bravata, porque o que a gente viu ontem não é terrorismo. Você acusar esses caras de terrorismo é o primeiro passo para que eles sejam inocentados, porque aquilo foi... um ato de crime organizado, não foi um ato de terrorismo. Isso faz diferença. O terrorismo necessariamente tem de ter motivações políticas. Se eu entro num bar e mato 5 pessoas, eu estou cometendo uma chacina. Se eu mato 5 pessoas porque eu acho que essas 5 pessoas atrapalham determinado projeto político em que eu acredito, é terrorismo. Então não quer dizer que o terrorismo seja mais grave.
embora o terrorismo e a criminalidade urbana causem terror na população. Ela é uma tecnicalidade. O que esses caras cometeram ontem não foi terrorismo, embora seja tão grave quanto. Eu assisti ontem a coletiva do Cláudio Castro, Mário, e eu não moro no Rio de Janeiro, mas gosto do Rio de Janeiro, sou um brasileiro. Eu não me senti nem um pouquinho tranquilizado pelas palavras do governador. Eu vi um governador gaguejante, vacilante, com os olhos assustados e dizendo platitudes como: tenho certeza de que o dia de amanhã será bem mais tranquilo para que as pessoas possam se deslocar. Pô, que bom, hein? Só faltava o dia de hoje ser tão pouco tranquilo quanto o de ontem. É como o torcedor do Santos falar: tenho certeza que a segunda-feira será bem mais tranquila porque a gente não vai perder de 7-1. Mas o 7-1 continua existindo. E aí abriu a entrevista coletiva dizendo: o crime organizado que não ouse desafiar o Estado. Governador, que não ouse desafiar o Estado foi pisoteado ontem pelo crime organizado. Desafiado já tá faz tempo. O cara entra na sua casa, quebra tudo, chuta seu cachorro, rouba sua televisão, bate na tua mulher, dá um tapa no pescoço dos seus filhos e você diz: você que não ouse invadir a minha casa. Essa porteira tá quebrada. Então foram muitas palavras, muitas platitudes. Nós vamos continuar trabalhando. Esse trabalho não tá dando certo. E ninguém tá culpando o governador Cláudio Castro. É uma sequência de responsabilidades, é uma sequência de ausências por parte de governadores, por parte de prefeitos, por parte de governantes que nos levaram a essa situação. E, de novo, quem paga é a população. Quem está sofrendo hoje é a população, não é o governador. O dia dele continua exatamente como o de ontem, que será exatamente como o de anteontem. Então a situação é grave, não será resolvida da noite para o dia, não será resolvida com bravatas e não será resolvida com operações pontuais. É hora do Estado começar a virar esse jogo. Será um trabalho de muitos e muitos anos, mas tem de começar por algum lugar. Ontem eu não vi um ponto de partida. Mário, a gente volta a conversar mais tarde, tá? Ao longo da programação, trazendo as atualizações, inclusive se as atividades aí no Rio voltarão de fato ao normal hoje, nessa terça-feira. Bom trabalho para vocês. Tá certo. Os ônibus começam a voltar, muitos deles escoltados das garagens até os terminais rodoviários. Um abraço, Mário. Bom trabalho. Até. Valeu. Bem, o jovem de 16 anos que atirou e matou uma adolescente dentro de uma escola na zona leste de São Paulo passa hoje por audiência de custódia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fala na adoção de novas medidas para tentar evitar episódios de violência em instituições de ensino. Lucas Belotti está aqui no estúdio para falar um pouco mais sobre isso, também para nos atualizar sobre o estado de saúde das 3 pessoas que ficaram feridas. Fala, Lucas, bom dia. Bom dia, Sheila, para você e para os nossos ouvintes. A Giovana Bezerra tinha 17 anos, vai ser enterrada no começo da tarde de hoje no cemitério Nossa Senhora do Carmo, que fica em Santo André, cidade do ABC Paulista. Ela morreu com um tiro na cabeça ontem durante esse ataque à escola estadual Sapopemba, que fica na zona leste da cidade de São Paulo. O corpo dela foi velado ontem à noite em uma cerimônia fechada a familiares e amigos. Sobre os outros estudantes, um dos 3 que ficaram feridos durante o ataque segue internado em um hospital ali da região. Essa menina foi atingida por um tiro na clavícula, mas não corre risco de morrer. As outras 2 vítimas tiveram alta ainda na tarde de ontem. As aulas na escola estadual Sapopemba, na zona leste, vão ficar suspensas por 2 semanas depois que esse aluno de 16 anos matou a tiros uma estudante de 17 anos. Segundo as autoridades, o autor do atentado, que acabou se entregando à polícia logo depois, tinha histórico de sofrer bullying e usou a arma do pai para atingir os colegas. Ele está detido na Fundação Casa, na unidade Brás, e deve passar para uma audiência de custódia daqui a pouquinho, ainda na manhã de hoje. Depois desse atentado, como você disse há pouco, Sheila, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo afirmou que vai destacar 7 psicólogos para atender essa comunidade escolar, especificamente nesse período em que as aulas não voltam. Antes, só um profissional da área atendia os alunos. Em uma entrevista coletiva logo depois de que chegou à escola, o governador Tarcísio de Freitas admitiu um erro do governo do estado em não conseguir coibir esse tipo de ação. O governador citou um outro ataque que aconteceu também em uma escola estadual, Tomás Montoro, na cidade de São Paulo, Zona Oeste, em março. Depois disso, o governo chegou a contratar um montante de psicólogos, mas esses profissionais só iniciaram os trabalhos em março. Ainda não há informação de que esse aluno específico que cometeu o atentado teria sido atendido pela profissional que trabalhava na escola. Ele chegou a passar por 2 meses de acompanhamento psicólogo no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial
de São Paulo, mas foi liberado depois de não ter recebido nenhum diagnóstico desses profissionais. Segundo a investigação, ele participava também de grupos de ódio em uma plataforma da internet, o Discord, com incentivos a ataques criminosos e pedofilia. A investigação tenta descobrir ainda se outra pessoa incentivou o ataque. Ele diz que agiu sozinho. A arma utilizada pelo atirador pertencia ao pai dele e estava registrada legalmente desde 1994. Obrigada, Lucas. Guerra no Oriente Médio. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne hoje em Nova York e pode votar mais uma proposta de resolução sobre a guerra entre Israel e o Hamas. O novo texto é apresentado pelos Estados Unidos, que foram o único país a se manifestar contra o documento entregue pelo Brasil na semana passada. Apesar de representar a única oposição, os americanos têm poder de veto no colegiado e, por isso, a proposição brasileira não avançou. Agora, a diplomacia de Joe Biden vai colocar a proposta na mesa, enfatizando o caráter terrorista do Hamas e o direito de contra-ataque de Israel. Temos mais informações direto de Nova York com Eduardo Barão. Fala, Barão. Olá, Megali. Bom dia para você e para todo mundo aí no Brasil. O Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir hoje aqui em Nova York para tentar aprovar uma resolução sobre a crise no Oriente Médio. Dessa vez, em debate, estará a proposta dos Estados Unidos. A delegação americana acabou fazendo um documento em que acusa o Hamas de ataque terrorista e concede o direito de Israel contra-atacar. É uma resolução que não deve ter, até agora, pelo menos, uma expectativa também de votação positiva, com a delegação russa e de alguns países árabes votando contra. Nas últimas horas, o governo brasileiro, que preside nesse mês de outubro o Conselho de Segurança da ONU, tentou, de alguma forma, reformular essa proposta dos Estados Unidos, colocando ali a entrada de um corredor humanitário ou uma pausa nesse conflito que prossegue na região. Mas é incerto se o documento vai tratar sobre esse assunto. É mais uma vez a diplomacia com dificuldades em meio à crise que prossegue no Oriente Médio. Na faixa de Gaza, o Hamas libertou as primeiras reféns israelenses, citando razões humanitárias e de saúde. Uma mulher de 85 anos e outra de 79 foram entregues ontem a funcionários da Cruz Vermelha. Elas deixaram o território palestino por meio da fronteira com o Egito. O Hamas havia liberado reféns pela primeira vez na sexta-feira, quando permitiu a saída de 2 cidadãs americanas. Ontem, a Força de Defesa de Israel disse que o grupo mantém 222 pessoas sequestradas. Uma delas pode ser o brasileiro Michel Nisenbaum, de 59 anos. Ele tem dupla cidadania, não é visto desde 7 de outubro, quando o Hamas começou a ofensiva, promoveu aqueles ataques terroristas. Segundo o Itamaraty, Michel morava na cidade de Sderot. É assim que fala mesmo, Isso. gente? Eu tenho uma dificuldade tão grande, mas enfim. Perto da fronteira com a faixa de Gaza. E a Gabriela Morgado está por aqui para trazer mais informações para a gente. Diga, Gabriela. Autoridades israelenses fazem buscas para tentar localizar o brasileiro Michel Nisenbaum, de 59 anos, desaparecido desde 7 de outubro, quando ocorreu o ataque do grupo extremista Hamas a Israel. A família do carioca, que vive na cidade de Sderot há mais de 40 anos, confirmou que o governo federal está em contato constante com eles. A irmã do desaparecido, Mary Shoha, conta que a última vez que falou com ele foi no dia 5 de outubro, 2 dias antes do ataque. A brasileira ainda acrescenta que Michel vive em uma cidade muito próxima à faixa de Gaza. Já ela e a mãe moram na cidade de Berska, que apesar de mais distante do conflito, também está sendo bombardeada. Já recebemos telefonema tanto da Embaixada de Israel como da Embaixada do Brasil. Eles disseram que estão procurando ele pela Interpol. Nossa cidade também está sendo bombardeada. E essa noite foi marcada por mais um período intenso de bombardeios na faixa de Gaza. As forças de Israel afirmam terem atingido mais de 400 alvos nas últimas 24 horas. Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse hoje que o país tem adotado punho de ferro para eliminar o Hamas. Ele deve se reunir com o presidente da França, Emmanuel Macron, que pousou nesta manhã em Tel Aviv.
Não houve a passagem de novos comboios de ajuda humanitária para a faixa de Gaza a partir da fronteira com o Egito. A última entrada foi ontem, a terceira no total. Não há também ainda a perspectiva de passagem de civis, o que inclui aí aquele grupo de brasileiros, são 32 ao todo, que seguem em território palestino, seguem ali na faixa de Gaza, e já são mais de 6.400 mortos nesta guerra. 5.000 entre os palestinos e 1.400 entre os israelenses. A guerra entre Israel e o Hamas foi um dos temas tratados pelo presidente Lula em conversa com o colega russo Vladimir Putin. Os detalhes chegando de Brasília com Adriano Oliveira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin sobre os conflitos no Oriente Médio. Segundo o Palácio do Planalto, Lula reforçou o pedido para que seja aberto, com urgência, um corredor humanitário em Gaza para a saída de estrangeiros. Os dois presidentes concordaram quanto à necessidade de que cessem os bombardeios na faixa de Gaza e de imediata libertação dos reféns. Vladimir Putin ainda comentou a proposta brasileira no Conselho de Segurança da ONU, vetada pelos Estados Unidos. O líder russo lamentou que, após tantas décadas, não tenha sido encontrada uma solução para a criação do Estado palestino. Sobre o conflito com a Ucrânia, o Planalto diz que o presidente Lula reafirmou a disposição do Brasil em qualquer mediação quando os lados envolvidos estiverem dispostos a falar em paz. Depois de conversar com Putin, Lula recebeu o músico Roger Waters, um dos fundadores da banda de rock Pink Floyd. O britânico esteve no Palácio do Planalto com o presidente, a primeira-dama Janja e o também músico Paulo Miklos, dos Titãs. Historicamente ligado... O Miklos saiu do Titãs, né? É um ex-Titã, não é? Me ajuda aqui, gente. O Paulo Miklos deixou o Titãs, né? Eu também não tenho certeza. Então, mas tem aquela turnê, vai reunir o pessoal de novo. Eles estenderam a turnê. Então acho que assim, nenhum deles. Um ex-atual. X. Vai ser sempre nos nossos corações, tá bom. Pronto. Obrigado, Carla. Bom, historicamente ligado à esquerda e defensor da causa palestina, Roger Waters havia tentado visitar Lula na prisão em 2018, mas na época teve o pedido negado. Roger Waters faz hoje uma apresentação no estádio Mané Garrincha. Eu estou vendo aqui na Agência Brasil que o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que não há possibilidade de censura prévia aos shows no Brasil do músico britânico, porque em algumas dessas apresentações o Waters usa ali uma farda semelhante a um uniforme nazista. Mas, obviamente, ele não faz isso como apologia ao nazismo, é mais como uma caricatura, é mais como um protesto, mas o Dino meio que resolveu levar isso ao pé da letra e ameaçou o cara, inclusive, de prisão. Né? Disse que o cara poderia ser preso se fizesse algo parecido, mas aí negou. Enfim, colocou panos quentes na questão, especialmente depois que o Waters apareceu lá abraçadinho com o Lula, né? Os ouvintes estão te ajudando aqui também, dizendo que ele está com carreira solo, sim, Paulo Miklos. Ele é ator, né? Ele tá fazendo o papel do Adoniran Barbosa no cinema, num filme sobre os demônios da garoa. Bom, de volta ao Palácio do Planalto, Lula também recebeu o ministro do Trabalho. Depois do encontro, Luiz Marinho disse que o governo deve enviar ao Congresso o projeto de lei que altera as regras de saque aniversário do FGTS na semana que vem. O ponto a ser alterado é um mecanismo que impede que o trabalhador que optou pelo saque aniversário resgate o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa. No modelo atual, o empregado só tem direito ao dinheiro 2 anos depois de ter deixado a modalidade. Marinho chegou a defender o fim do saque aniversário no início do governo, mas mudou de ideia depois de ser criticado internamente. A Câmara pode votar hoje ainda o projeto de lei de tributação dos investimentos em empresas fora do país, as offshores, e também dos fundos com poucos cotistas, chamados de fundos exclusivos. Fala aí, João Pedro Melo. A Câmara dos Deputados quer votar o projeto de lei que prevê a taxação dos fundos exclusivos nesta terça-feira. O texto é considerado essencial para a equipe econômica, que trabalha para aumentar a arrecadação em 2024 e zerar o déficit nas contas públicas. Ao ser encaminhado para o Congresso, a matéria recebeu uma urgência constitucional e por isso está travando a pauta desde o último dia 14. Se aprovadas, como sugeriu o governo, as duas propostas renderiam uma arrecadação de 20 bilhões de reais no ano que vem. O líder do governo no Congresso
Congresso, o senador Randolfo Rodrigues destaca que essas são matérias indispensáveis para que seja cumprida a previsão fiscal da equipe econômica. Nós temos a reforma tributária, que é a prioridade das prioridades. Nós teremos pelo menos vindo de lá da Câmara dos Deputados 2 PLs, o PL dos fundos exclusivos, o PL dos offshores, indispensável para o esforço fiscal do governo, como por exemplo o PL das apostas, que tem data para caducar enquanto medida provisória, que é o dia 11 de novembro. Então nós temos uma agenda, para dizer o mínimo, puxada. Além disso, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar a Sheila, prorrogação... de novo, o seu microfone. É sério? É, ele tá te perseguindo. Mas ó, aqui ele tá tudo bem, viu? Aqui tá funcionando Vocês normalmente. estão ouvindo a Sheila normalmente? Então tá. Então vamos lá. Ó. Além disso, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. Projeto que beneficia 17 setores, os que mais empregam atualmente no país, e que perde a validade em dezembro. A presidente da Federação de Manutenção da Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática, Vivian Suruage, defende a prorrogação. Isso significa investimento para as empresas, isso significa trabalho, empregabilidade para todos os trabalhadores do Brasil e desses setores. A Petrobras perde mais de 32 bilhões de reais em valor de mercado em apenas um dia. Ontem, as ações da estatal tombaram quase 6%, acumulando a maior baixa do pregão da Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores aqui no Brasil. A desvalorização é consequência da proposta de mudança do Estatuto da empresa, que ainda precisa ser submetida à análise na Assembleia Geral Extraordinária. A revisão inclui a criação de uma reserva de remuneração de capital e alterações na política de indicações de executivos. Na avaliação de investidores, as mudanças podem aumentar a interferência do governo na companhia, o que é visto com temor. Em nota, a Petrobras afirmou que a proposta tem o objetivo de alinhar o estatuto à lei das estatais. Desde quarta-feira, a desvalorização da Petrobras foi de 41 bilhões de reais, a quantia equivalente à soma de todo o valor de mercado da Sabesp, só para fazer uma comparação, né, Sabesp, que é a Companhia de Saneamento de São Paulo. Tenente-coronel do Exército Mauro Cid diz em delação premiada que partiu de Jair Bolsonaro a ordem para a confecção de certificados falsos de vacinação. Essa informação foi divulgada ontem pelo UOL, citando 3 fontes que teriam acompanhado a negociação do acordo com o militar. O relato do ex-ajudante de ordens contraria a versão de que o político apresentou à Polícia Federal. Em maio, Bolsonaro afirmou que não conhecia nem orientou fraudes em cartões de vacinação para o uso dele ou de familiares. As investigações sobre a possível adulteração dos registros tiveram início com a descoberta de diálogos no telefone celular de Mauro Cid. As conversas mostravam como o militar teria acionado uma rede de contatos para a inserção dos dados falsos com o objetivo de burlar as exigências de países estrangeiros. Com essas informações, a Polícia Federal deflagrou em maio uma operação que levou à prisão do tenente-coronel, que foi solto em setembro. Ao UOL, o advogado Fábio Weingarten, que defende Bolsonaro, garantiu que o ex-presidente não pediu falsos certificados nem para si, nem para familiares. Bom, seria de uma ingenuidade absurda você acreditar que partiu de um assessor de ajudante de ordens, a iniciativa de cometer um crime envolvendo a filha de 10 anos de idade. Hoje tem 14 já, né? Mas na época com 12 anos de idade do presidente da República, né? Ô, presidente, fiz um presente pro senhor aqui. Ah, o quê? Eu fraudei o cartão de vacinação da sua filha, cometi um crime federal envolvendo o nome da tua filha. Tem que ser muito, mas muito ingênuo para acreditar numa hipótese dessas, né? Então a hipótese, ou melhor, a denúncia aqui do Mauro Cid, pelo menos faz sentido. Ela é real? Não se sabe. Ela tem que ser comprovada. Quem fecha um acordo de delação premiada não basta apontar o dedo, tem que provar aquilo que está dizendo com indícios bastante fortes, no mínimo. O ideal é que sejam provas concretas, mas pelo menos é uma hipótese que para em pé. Enfim, aguardemos aí os próximos capítulos dessa delação de Mauro Cid. E a Justiça Militar quebra os sigilos telefônico, telemático e bancário de 7 militares suspeitos de furtar metralhadoras de um quartel do Exército em São Paulo. A gente tem mais informações com o repórter da Band, o Rodrigo Hidalgo.
7 militares seguem impedidos de deixar o quartel do Arsenal de Guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo. Todos suspeitos de participar do furto das 21 armas em setembro. 3 deles seriam os responsáveis diretos pelo furto. De acordo com a investigação, um dos militares teria aberto o depósito onde estavam guardadas as armas. Um segundo envolvido teria sido responsável por retirar o armamento para que um terceiro militar transportasse as metralhadoras .50 e de calibre 7,62 num caminhão. Mais 4 militares também são investigados por envolvimento direto no crime. Outros 13 militares que teriam participado indiretamente da ação são investigados por negligência e já podem deixar o local depois do expediente. O furto só foi descoberto mais de um mês depois. Entre os suspeitos, há oficiais e praças. Eles podem sofrer punições nas áreas criminal, administrativa e disciplinar. 17 armas foram recuperadas na semana passada pelas polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo. 4 metralhadoras ainda não foram encontradas. Os candidatos que disputam o segundo turno das eleições na Argentina, correndo atrás, já a partir de hoje, dos votos da terceira colocada, Patrícia Bullrich, da coalizão de centro-direita, Juntos pela Mudança, teve quase 24% dos votos, mas já afirmou que não vai apoiar nenhum dos dois nomes. O governista Sérgio Massa começou a semana em reunião com a equipe de campanha. Na primeira entrevista, após o resultado das urnas, ele disse que o governo vai aumentar a fiscalização sobre o câmbio e que pretende fazer um mandato de unidade nacional sem espaço para divergências políticas. Por outro lado, o candidato da extrema-direita, Javier Milei, afirmou que vai combater o kirchnerismo até o fim e exaltou o crescimento no legislativo. Coligação A Liberdade Avança, liderada pelo economista de 52 anos, elegeu 35 deputados e 8 senadores, reunindo a terceira maior bancada no Congresso. Falando de futebol, ainda não há data para o jogo entre Botafogo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso queria jogar hoje contra o Leão, mas teve o pedido negado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Temos mais detalhes com Guilherme Faria. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva negou a liminar do Botafogo, que pedia a manutenção do jogo contra o Fortaleza nesta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol adiou a partida após a interrupção do jogo do Glorioso contra o Atlético Paranaense no sábado, por problemas na energia elétrica no estádio Newton Santos. O jogo foi retomado no domingo às 3 da tarde. A CBF adiou a partida alegando não haver o tempo mínimo entre os jogos, que é de 66 horas, como diz o regulamento. O clube carioca, no entanto, afirmou não ter problemas para disputar a partida e disse que foi surpreendido com o adiamento do confronto. Na decisão desta segunda-feira, o presidente do STJD, José Perdiz, afirmou que a CBF tem a prerrogativa de alterar as datas de partidas e que cabe aos clubes respeitar a decisão. Já mais do futebol por aqui. Agora é hora dos Jogos Pan-Americanos. Em Santiago, o Brasil se destaca na natação e na ginástica em mais um dia de competições no Chile. Fala aí, Aline Fanelli. O Brasil conquista 2 medalhas de ouro na natação no terceiro dia de Jogos Pan-Americanos. Guilherme Costa foi o primeiro na prova dos 800 metros nado livre e Guilherme Caribé brilhou nos 100 metros nado livre, atingindo o índice olímpico. Stephanie Balducini foi prata nos 100 metros nado livre, Gabriele Assis também prata nos 200 metros nado peito e Viviane Jungblut prata nos 800 metros nado livre. O revezamento 4% do Brasil levou bronze. Na ginástica artística, Flávia Saraiva conquistou a medalha de prata no individual geral, assim como Diogo Soares. Já a seleção feminina de vôlei chegou à semifinal ao vencer Porto Rico por 3-0. O futebol masculino estreou com vitória de 1-0 para cima dos Estados Unidos e Ingrid e Giovana ficaram com bronze nos saltos ornamentais. No esqui aquático, medalha inédita de Felipe Neves com o bronze. No pentatlo moderno, Isabela Abreu ficou em 9º lugar, mas carimbou a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. No levantamento de peso, bronze para Laura Amaro. O Brasil ocupa a 4ª colocação no quadro de medalhas, com 7 de ouro, 13 de prata e 15 de bronze. É, o quadro de medalhas, né, composto, além, claro, vamos para as 3 primeiras colocações. Estados Unidos liderando, 41 medalhas de ouro, aí na sequência vem o México com 16 e o Canadá com 12.